Saúde os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez. Amém. Irmãos, está vendo? Que a gente cruza e faz pouco, né? Irmãos, abre sua Bíblia no tema da campanha, livro de Marcos, capítulo de número 7. Amém. Glórias a Deus. Nosso irmão cooperador Roberto, que está ministrando hoje, ele teve um imprevisto, não pôde estar conosco, mas o Senhor colocou aqui na obra dois pastores aqui abençoados. Amém? Amém ou não amém? Amém! A gente está fazendo a obra do Senhor e a gente sempre está preparado, né? Temos que estar. Amém? E eu creio que o Senhor, da mesma forma que Ele falou nesses últimos 3 dias, Ele vai falar comigo e com você hoje também. Você crê? Aleluia. Quem está disposto a adorar o Senhor Jesus aqui? O irmão sabe que eu sou pentecostal, gosto de glória, aleluia. E você tem que me ajudar na pregação, amém? Para o Senhor poder falar com a gente. A gente vai mandar glória para cima e eu creio que Ele vai mandar para baixo em nome de Jesus. Livro de Marcos, capítulo de número 7 e o verso de número 34. Glórias a Deus. É o tema da palavra. Vamos ler a partir do 31, amém? Marcos 7, 31. Nós vamos ler o 31 até o 37. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer: na epígrafe, a cura de um surdo e gago. E no 31: e ele, tomando a saída da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo que falava dificilmente, e rogava-lhe que pusesse a sua mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. E no 35: e logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Aleluia. E ordenou-lhes que ninguém dissesse, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Glórias a Deus. Esse é o poder do Jesus que você veio buscar nesta noite, aleluia. E Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será eternamente, aleluia. Cheio do poder, glórias a Deus. Eu peço que nesse momento você coloque a tua Bíblia no teu assento, coloque a tua mão lá no seu coração, feche seus olhos. Senhor meu Pai poderoso, nós oramos, Senhor, por causa da tua palavra. Senhor, acreditando que quanto mais oração, mais poder do Senhor. Papai, aqui encontra uma igreja sedenta a ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir tua voz. Ninguém quer ouvir aqui a voz do pastor Lucas. Ninguém quer ouvir a voz de um homem aqui. Nós queremos ouvir a voz de Deus, falando sobre o nosso coração. Senhor, trata sobre mentes e corações aqui através da tua palavra. Senhor, o Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. É o Senhor que planejou este culto, essa noite, cada oportunidade que foi dada e esta palavra também, que eu creio que vai entrar no nosso coração. Entra, Senhor, em corações aqui, quebra, Senhor, os grilhões, tudo o que não pertence ao Senhor, que mentes e ouvidos venham ser abertos para compreender, entender a tua palavra e viver em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar no teu lugar. Glórias a Deus. Se acomode em teu assento. Amém. Desocupe suas mãos e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplaude
forte, irmão, porque isso aí é bom demais. Aplauda forte, porque Ele é digno de adoração, de glória, de aleluia e de louvor, amém? Glórias a Deus, aleluias. Somos gratos, Senhor, a Ti, Papai, por causa da Tua palavra, aleluias. Irmãos, essa palavra nós já vimos aqui alguns dos irmãos pregar, alguns passaram por cima. E os irmãos que conhecem sabem o jeito que eu gosto de pregar, gosto de esmiuçar a palavra do Senhor. Há um tempo atrás eu trouxe uma ministração sobre a mulher Cirofenícia, de origem grega, cujo antecipa esta passagem a qual nós lemos. Aqui vai falar sobre Jesus. Jesus, todos nós sabemos do ministério de Jesus, que ele anda por toda Israel, dentro do seu ministério, pregando, falando da palavra e curando e salvando as pessoas. Agora, um determinado do período da vida de Jesus, do seu ministério, irmão Jurandir, a Bíblia vai dizer que Jesus ele quer se ausentar de Israel. Então preste atenção aqui, irmãos, preste atenção, amém? Preste atenção, Jesus ele se ausenta de Israel. A própria palavra do Senhor, se você ler, você vai ver que Jesus queria descansar. Então ele se ausenta de Israel, vai para a região norte, acima de Israel, ele ultrapassa os limites de Israel e vai para Tiro, e depois ainda vai para mais longe, vai para Sidom. E quando Jesus chega em Sidom, ele vai repousar, ele procura, acha um lugar para descansar. É nesse momento que chega essa mulher, essa moça de origem grega, Cirofenícia, e ela chega pedindo a atenção de Jesus. E Jesus, no primeiro momento, ele fala: o que você quer? E ela fala: eu queria que o Senhor pudesse curar minha filha que está em casa enferma. E Jesus ele diz assim: mas devido, irmãos, à origem da história ali do povo, a cultura deles, os gregos, os pagãos, eles não gostavam do povo judeu. Eles tinham uma distância deles e não se aproximavam, não criam no Deus dos judeus. Então Jesus fala assim: mas por quê? O Deus de Israel ia tirar dos seus filhos, no caso o povo de Israel, para entregar para outros. Então aquela mulher declarando a tua fé para Jesus, dizendo: assim como os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, eu creio que pode ter alguma coisinha para mim. Quando ela declara aquela palavra, isso chama a atenção de Jesus. Naquele momento Jesus olha para ela e diz assim: mulher, pode voltar para tua casa que tua filha está sã. Porque ela chama a atenção de Jesus. Ela não estava olhando ali para a aparência dela, para o que ela tinha, se ela tinha poder executivo ou não, se ela tinha alguma coisa a mais ou não. Ela queria saber do poder que Jesus tinha e que ela confiava que ele podia mudar a vida dela. Bastava uma palavra da boca dele. Então aquilo chama a atenção de Jesus. E Jesus diz: pode voltar, moça, para a tua casa, porque tua filha está sã. E a palavra vai dizer que quando ela retorna ao teu lar, a filha dela estava curada pelo poder de Jesus, porque bastou uma palavra da boca de Jesus para ela receber um milagre, a cura. Você crê nisso? Você crê? Aqui é a introdução da palavra, amém? E a palavra vai dizer que Jesus ele repousa, ele passa alguns dias em Sidom. E agora quando Jesus vai voltar para Israel, ele vai para outro caminho. Jesus ele vai sentido a Decápolis. Decápolis era a região de 10 cidades juntas, mas a Bíblia não vai dizer exatamente para onde Jesus ia, mas ele estava voltando para Decápolis. E a palavra do Senhor vai dizer, e a gente entende que quando Jesus ele pregava a palavra, as pessoas gostavam de ouvir. Jesus, quando ele andava pelas regiões, a Bíblia vai dizer que o povo se multiplicava ao redor de Jesus. A palavra, o texto lido pelo irmão Cauê, vai dizer que Jesus ele estava pregando na beira do mar, quando ele vê o barquinho de Pedro vindo. Pedro desanimado após uma noite de tentativa de pesca. E naquele lugar havia pessoas cercando Jesus. Pois bem, continuando a palavra, aonde Jesus andava, as pessoas rodeavam a Jesus, porque eles queriam ouvir o que saía da boca de Jesus. Eles queriam aprender com Jesus. Não só satisfeito, o povo também queria ser curado, porque a palavra dizia, o povo dizia em toda a região de Israel, que aquele homem chamado Jesus, conhecido como o Messias,
ele curava. Bastava uma palavra, ele transformava. Não só isso, a própria Bíblia vai dizer que as pessoas, quando eram curadas, pastor Anselmo, eles saíam declarando: olha, foi aquele homem chamado Jesus que me curou. Eu não podia falar, mas ele me deu voz. Eu não podia enxergar, mas ele me deu visão. Eu não podia ouvir, mas ele me deu audição. Eu não podia andar, mas ele me deu a força, e por isso eu sou curado. Quem crê no poder desse Deus, alcança o milagre que ele tem para você. E é aí que está o segredo. Quando Jesus pregava, as pessoas ouviam dos milagres dele e saía proclamando, Ivan. Aleluia! Saía proclamando, dizendo que ele havia feito um milagre. Agora Jesus está em Decápolis. A história vai dizer que Decápolis era uma região muito ao norte de Israel, uma região próxima de outras terras, e aquele povo todo era tudo pagão. Era povo que seguia outros deuses. O paganismo já vinha naquela época daqueles homens e mulheres que saíam proclamando sobre deuses pagãos, sobre aqueles deuses gregos e tudo aquilo mais. Não era um povo que servia a Deus, assim como a região já no central de Israel, ali em Jerusalém, ali em Judá, aquela parte mais a sul de Israel. Mas aquela parte mais a nordeste de Israel, onde estava localizada Decápolis, era um povo que não seguia muito os princípios de Deus. Não era aquele povo que estudava o Pentateuco, que acreditava na vinda do Messias. Mas quando Jesus estava chegando na cidade, o povo falava: esse aí é o Filho de Deus. Receba meu glória. Vou falar de novo. Esse que está vindo, ele é o Messias, Filho de Deus. Esse que está vindo, quando ele fala, alguma coisa acontece. Quando ele proclama, algum milagre acontece. Então o povo começou a se preparar para receber Jesus em Decápolis. Quando Jesus ele chega na primeira cidade, já tem gente para receber ele. Aí Jesus está andando por Decápolis, e eu quero trazer a você uma reflexão pequena, em meio a essa ministração. Irmão Anderson, Jesus entra na primeira cidade, são 10 cidades. Jesus está andando e indo a caminho do mar da Galileia, que era o ponto foco de Jesus. Jesus queria chegar no mar da Galileia. Mas Jesus ele entra pela primeira cidade, já tem multidão cercando ele. Aleluia. Aleluia, manto de raça. Jesus está andando, atravessa a cidade. Aí eu te pergunto, você acha que alguém foi curado, foi transformado ou não? Sim. Aleluias. Aí Jesus chega na segunda cidade, vai atravessando a segunda cidade. Será que alguém foi mudado de vida? Será que alguém foi curado? Aí Jesus passa pela terceira, quarta, quinta cidade, até chegar à próxima região do mar da Galileia. E aí que Jesus para. Por quê? Porque chegou algumas pessoas trazendo um homem. Andaramanto de Candalácia. Se a Bíblia vai dizer que Jesus, além dos seus 12 discípulos, ele tinha mais de 300 discípulos que aprendiam com Jesus e saía pregando o evangelho. A Bíblia também vai dizer que milhares de pessoas foram curadas, foram transformadas, tiveram a vida mudada pelo poder de Jesus. Tem pessoas, Rosinha, que a Bíblia vai descrever milagres, igual aquela mulher que ela se arrasta pelo chão e toca na orla da veste de Jesus e ela é curada no exato momento. Vai dizer a Bíblia daquele homem que no meio do caminho estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e chamando tanta atenção de Jesus que chega a incomodar outras pessoas que estavam ouvindo ele gritar, mas ele foi curado, ele foi abençoado. Sabe pastor, o que você quer dizer com isso? É que na Bíblia eu tenho certeza que muitos milagres não foram contados também. Jesus atravessa Decápolis e eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas e transformadas. Marcos poderia relatar todos esses fatos, mas ele relata um dos fatos, e é isso que eu quero que você preste atenção. Ele podia falar de um milagre que Jesus fez no meio do caminho, na porta da primeira cidade. Ele poderia declarar qualquer outro milagre que Jesus fez.
Mas depois que ele fala que Jesus sai de Sidom e chega em Decápolis, ele vai dizer: umas pessoas trouxeram um homem. Me arrepiei todinho, pastor. Algumas pessoas, irmãozinho, trouxeram um homem. E esse homem, aleluia, estou sentindo graça aqui. E esse homem, ele era surdo e não sabia falar direito. Em outras pronúncias vai dizer que ele era gago. Em outras pronúncias vai dizer que ele era mangônico, que quer dizer que uma pessoa que tinha dificuldade de falar. Aí a gente vai para o racional. Quem não ouve não consegue pronunciar. Andaramanto de candarás. Você não entendeu, senão tinha dado glória. Quando você ouve, você entende. Quando você entende, você pronuncia. Só que Jesus trouxe você nessa noite para dizer: tem um milagre para fazer na tua vida. Eu tenho mudança para fazer na tua vida, porque Jesus encontrou aquele homem em Decápolis para mudar a história da vida deles. Você crê nesse negócio? Já levanta a mão. Pastor, não estou entendendo. Nem levanta. Jesus precisou passar em Decápolis. Ele fez milagre por onde ele passava, mas tinha um que ele dizia: eu quero ter um encontro com ele. Eu não sei se você entendeu. Tem tudo que Deus prepara para você estar. Tem tudo que Deus prepara para você ouvir. Tem palavra que Deus separa para você receber. Tem palavra que Deus declara para você ser abençoado. Deus está falando: eu marquei um encontro com você, homem, e é hoje que eu quero mudar a tua vida. Ele não ouve direito, portanto ele não fala direito. E vamos falar uma coisa? Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Se hoje já não é fácil uma pessoa ter uma deficiência, você viu a pastora falando da irmã aqui, uma situação. Imagina naquele tempo. Se hoje ainda tem, né, o negócio ali para colocar, eu esqueci o nome, perdão. Hoje tem tecnologia, hoje tem as libras, tem tudo, né? Tem tudo. Mas e naquele tempo? Como que será a vida daquele homem? Como que seria a dificuldade de vida daquele homem? Como que era o acordar pela manhã dele? Como que era o passar do dia para ele? Como que era para ele estar no meio daquela multidão? Como que era o pensar dele? O refletir daquele homem? Só que eu digo algo para você. Tem situação que a gente passa, deserto, e às vezes a gente acha que deserto é para sempre, mas não, deserto é lugar de aprendizado. Jesus está falando para mim e para você: tudo tem um início, tem um meio, mas também tem um fim. Só 3 pessoas entenderam, glória a Deus. Se você não entendeu, deixa com o irmão. Deus está dizendo: está no meio do deserto, amém, mas eu estou com você. Mas deixa eu te dizer algo: o deserto também tem final. Tem hora que eu vou chegar com fim nessa situação. Vou mostrar para você que eu sou teu Deus, que eu ainda sou Deus nessa terra, que sou eu que ainda comando a tua vida. Levanta a sua mão nessa hora, fecha os seus olhos neste momento. Deus está falando no teu coração: eu ainda domino sobre você, eu ainda sou com Deus, eu ainda posso gerar milagre. Se você crê, se você crê, se você crê, se você crê nesta palavra. Escuta, a Bíblia vai dizer que umas pessoas trouxeram esse homem para Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, eles falam: olha, Jesus, esse homem aqui, ele não fala direito e não escuta.
Eu vejo como se, Ivan, Jesus falasse assim: é hoje o encontro que eu marquei com ele. Mas sabe o que é lindo, irmãos? Jesus, ele olha para um homem e a Bíblia vai dizer que a multidão estava em volta de Jesus. Só que tem situação, no encanto dele. Tem situação que Jesus, ele vai fazer isso com você. Tá vendo a multidão aqui? Aí Jesus pega na mão do homem assim, Rosinha, fala assim, ó: vem cá. Vem pra cá. Aí quem sabe alguém está falando: deixa eu ir junto. Aí Jesus está dizendo: não, não, não. O que eu tenho para tratar é eu e ele. O que eu tenho para tratar é eu e ela. O que eu tenho para fazer é eu e você. Deus está falando. Tem situação que Deus deixa você ser abençoado quando está todo mundo. Mas tem hora que Jesus fala assim: eu não quero ali, não quero aqui, não quero lá. Eu quero eu e você. Porque o que eu tenho para tratar com você é só nós. É só nós. Pastor Lucas, eu não entendo. É porque tinha tanta pessoa comigo, e de repente sumiu todo mundo. Aí Jesus está falando: é porque teu amigo sou eu. É porque teu amigo sou eu. Tem hora que eu tiro pessoas que não é para estar. Tem hora que eu reservo você para ficar sozinho, porque é eu e você. O negócio da boca do candará, Jesus está falando nessa noite, e ele está dizendo: tem coisa que eu trato sozinho com você. Tem coisa que eu trato sozinha. Tem momento que é só nós e Deus. Aí você olha e fala assim: mas eu estou sozinho, cadê amigo, cadê amiga, cadê família? E aí some todo mundo. Aí Jesus aparece e fala assim: agora sim, agora eu vou trabalhar. É agora que eu começo a fazer meu agir. Sabe por quê? Porque quando Jesus entra na casa de Jairo, e ele entra na casa de Jairo, tá todo mundo falando assim: não incomoda o mestre, a menina já morreu. Sabe o que é isso, irmãos? É que tem gente que faz parte da nossa vida e quer dizer o que aconteceu. Quer achar que sabe o que vai ser e o que não vai ser. Aí começa a dar opinião no que não é para saber. Aí fala: não incomoda o mestre. Aí Jesus entra na casa e fala assim: quem chegou aqui agora sou eu. Pode sair todo mundo, porque eu vou trabalhar dentro dessa casa. Porque eu que vou fazer mover dentro dessa casa. Sou eu que vou fazer. Aleluia. Sabe o que é lindo? É que quando a gente convive com Jesus, a gente aprende com Ele. Aí tem situação que a gente olha, e às vezes você está em desespero, mas nós olhamos e falamos assim: tenha calma. Porque a gente sabe que não é fácil, mas o Senhor está contigo. Tenha calma, porque o Senhor já escreveu essa história. Lá no livro de Atos, capítulo de número 9, verso de número 40, vai dizer, após isso, indo lá para frente para você compreender algo aqui. Após a morte e a ressurreição de Cristo, apóstolo Pedro agora, ele que estava comandando a igreja de Jerusalém, e ele é chamado para ir numa casa. Ele chega na casa daquela mulher, e tem muitas pessoas lá falando assim: olha, Tabita, ela morreu. Ela era tão boa, era uma boa costureira. As mulheres falavam: ela que preparou essas roupas lindas. Só que Pedro entra na casa e diz assim: pode sair todo mundo.
Você não entendeu? Minha manta de cambalaço. Pastor, o que você quer dizer? É porque tem hora, irmão Anderson, que quem vai chegar e vai falar é o próprio Jesus. Ele vai chegar e vai falar assim: licença, porque eu quero tratar. Mas tem hora que quem vai falar vai ser você. Tem hora que quem tem que falar é você. Eu não sei se você está entendendo o que ele está falando nessa noite. Mas tem coisa que Jesus faz. Mas tem coisa que ele diz assim: ó, faça você. Faça você, faça. Aí Pedro entra dentro da casa e diz assim: sai todo mundo. Pode sair, porque hoje o trabalhar de Deus é só com ela na casa. Remata de candaraça. Aí pode alguém dizer: mas ela já morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus vem e diz: a última palavra é minha. A Bíblia vai dizer, cara, que Pedro fecha a porta. A moça está na cama deitada, ele ajoelha ao lado da cama. A Bíblia vai dizer que ele ajoelha e faz o que? Ajoelhado? Ora. Ele ajoelha e ora. Jesus está me ensinando você que tem hora que você precisa tirar quem não é para estar. Fecha a porta e ora. E ora. Porque tem hora que o Senhor só precisa ouvir a tua voz. Tem hora que Ele quer somente ouvir a tua súplica, o teu choro, mesmo se não houver palavras. Tem hora que Ele quer ouvir você. Aleluia. Aí Pedro ora e depois da oração ele levanta, olha e diz assim: Tabita, levanta. E no momento em que ele proclama, que ele profetiza, presta atenção nisso aqui, sua boca tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Para o quê? Abençoar. Então não é fechar a porta e falar o que não deve. Remanto de candalas. Está entendendo isso aqui, Dio? Remanto de quer. Remanto de candalarandalabaia. Ele fecha a porta e diz assim: Tabita, levanta. No momento, Tabita, que era conhecida como Dorcas também, ela se levanta. Aquela que era considerada como morta, o Senhor Jesus fez ressuscitar. Porque bastou uma oração verdadeira. Porque quando ele orava, a oração chega ao céu. Quando a oração chega no céu, Deus chamando Pedro para baixo, dizendo: o milagre vai acontecer por causa da minha força. Aleluia. Ela levanta, ressuscita pelo poder de Deus. Pedro aprendeu com Jesus. É como se ele lembrasse do dia do Efatá. Escuta, para mim encerrar a palavra, para encerrar a ministração, Jesus ele chama o homem ao lado. Agora é eu e você. A Bíblia vai dizer que Jesus coloca as mãos, os dedos sobre os ouvidos do homem. Na sequência ele pega da tua saliva pela segunda vez. Ele pega da tua saliva e ele põe na língua do homem. Mas você pode falar assim: mas por que Jesus fez isso? É porque ele é o verbo. Você nem deu glória porque você não entendeu. Porque no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Porque sem ele, tudo que foi feito não se fez. Porque no princípio Deus falou: e façamos no plural o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Jesus estava com ele desde o princípio. Quando ele olha para o homem, mistura sua saliva com barro, põe nos olhos do homem, ele está dizendo: eu sei como que foi criado, e eu sei como te curar. Quando ele pega da tua saliva, põe na língua do homem, ele diz: eu posso consertar você, porque eu sei como você foi feito, porque eu sei como que é, porque eu tenho poder para tudo. Eu posso gerar milagre, eu posso fazer, eu posso desfazer. Sou eu quem domino, sou eu quem comando. Eu estou falando para
escuta. A Bíblia vai dizer que Jesus ele faz isso. No momento em que ele toca na língua do homem, ele fecha os olhos. Eu quero conjecturar que você entenda isso aqui comigo. Isso aqui é muito forte. Ele toca na língua do homem, ele fecha os olhos, e a Bíblia vai dizer que ele suspira e geme um gemido de dor. Oh Deus, Ramanto de Candalas, Amoramanto de Candalas, e Miriandalabas, Candalabas, e Candalamanto de Candalas, Candalabas. Aleluia. Na hora que Jesus ele dá aquele gemido, era como ele está orando e falando para Deus: eu sinto a dor que ele sente, eu sinto a dor que ele sente, a angústia que ele sente de trazer com ele essa enfermidade. Deixa eu te dizer, você acha que o Senhor Jesus não chora quando você chora? Você acha que ele não sente quando você está sentindo? Ele sente a dor daquele homem naquele momento, e ele está dizendo: eu sinto a tua dor quando você sente, quando você clama, eu sinto. E ele sente naquele momento. Ele olha para os céus e ele está declarando a Deus que ele deseja curar aquele homem. Ele olha para aquele homem e ele declama bem forte: Efatá, aleluia. E quando ele diz Efatá, naquele momento estava se abrindo seus ouvidos, estava sendo curado aquela garganta, e aquele homem passou a ouvir. E a primeira voz que ele ouviu foi a voz de Jesus, foi a voz de Jesus, foi a voz de Jesus, aleluia. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, meu irmão e minha irmã, mas Jesus está falando para você nessa noite: eu quero abrir, eu quero transformar a tua vida. Eu não sei o que você colocou nas mãos do Senhor, mas Ele tem poder para transformar o teu viver, para mudar a tua história. Ele foi para Decápolis só para ter um encontro com Ele. Teve pessoas que foram curadas pelo caminho, mas o principal era aquele homem. Jesus queria mudar a história dele. Sabe o que Jesus está fazendo nessa noite, irmã? Sabe, meu irmão? Ele está abrindo os seus ouvidos. Porque tem hora que você tem dado ouvido às coisas que não é de Deus, e Ele está dizendo assim: eu estou abrindo os seus ouvidos para começar a me ouvir mais, para começar a ouvir o que eu tenho a dizer para você. Para de ouvir o homem, quero separar você para Ele falar contigo, aleluia. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está abrindo agora. Chega de gagueira, chega de forma travada para falar. Ele está abrindo a sua voz, a sua garganta, para você começar a proclamar mais o nome dele, para você falar do amor dele, para você mudar essa sua vida. Para de falar que você não pode, não consegue. Fala que você consegue, fala que você pode, porque com você tem alguém que é poderoso, aleluia. Eu quero que você levante as duas mãos para os céus. Levanta, fecha os seus olhinhos. Fecha, fecha. Nós estamos no 4º dia da campanha do Efatá. 4º dia, ainda tem mais 3 dias de campanha. Eu não sei o que você colocou de propósito nas mãos do Senhor. Fecha os olhos agora. Fecha o olho. Se alguém tiver com o olho fechado, eu vou colocar o dedo no seu olho. Fecha o olho com fé. Fecha o olho. Ai, pastor, não vou levantar muito a mão que o braço vai doer. Para com isso. Jesus ficou horas e horas naquela cruz por você. Fica aí 2 minutinhos com a mão levantada. Com essa mão levantada você está declarando tua fé.
Nesse momento, com as mãos levantadas, você está inclinando as suas mãos aos céus, declarando que o que pode mudar a tua vida só vem dos céus. Porque às vezes a gente acha que a nossa mudança de vida vem do homem, mas Jesus está falando, só eu posso mudar a tua vida. Você crê? Nesse momento, com as mãos levantadas, eu quero que você comece a orar.